Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nesta manhã por estarmos aqui na tua presença. Nós temos crido, ó Pai, que há sangue nos umbrais. Mas para que haja sangue nos umbrais, nós precisamos passar esse sangue. O sangue está disponível. O sangue já foi derramado, o sangue faz parte do kit de vitória, de bênção, de livramento que o Senhor deixou para nós. Mas é a nossa parte passarmos o sangue e estarmos escondidos, ó Pai, em um ambiente de proteção total Sim, que o Senhor, ó Pai, tem preparado para nós. sim, Que não transferimos esta responsabilidade para ninguém, sim, mesmo porque não vai dar certo, Senhor. Que verdadeiramente não nos justifiquemos na ausência de resultados ou de livramentos, porque se nós aplicarmos de verdade e da forma que o Senhor ensina a palavra nas nossas vidas, ela é infalível. E nós possamos assim, ó Pai, crer naquilo que o Senhor fala e nos movimentar, ó Pai, de acordo com aquilo que está no teu coração. sim, Cobre-nos Deus. com teu sangue, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, nos dá livramento, Pai, nos dá entendimento de pecado, Pai. Sim, Pai. Nos dá os desdobramentos dos nossos pecados, a profundidade dos nossos Sim, pecados, Deus. até onde ferimos a tua santidade, até onde ofendemos ao Senhor, até onde nós, ó Pai amado, realmente entramos e demos legalidade para os adversários. Nos esclarece, Pai, a respeito de pecado. Nós tratamos isso muitas vezes com muita leviandade ou superficialidade, achando que tudo que o Senhor fez foi o suficiente, no sentido que nós não precisamos fazer mais nada. Mas há, da nossa parte, um arrependimento, com entendimento, com profundidade que pecamos, Sim, com dependência, de verdade, Pai. Que nós venhamos abrir nossas vidas para que sejamos tocados pelo Teu Espírito sim, Santo. meu Deus. Porque nós não podemos fazer isso de nós mesmos, se o Senhor nos convencer, se o Senhor não nos convencer, não nos mostrar, não nos ensinar, não nos orientar, nós não conseguiremos. Mas nós queremos, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada vida aqui nesta manhã, para que trate com muito cuidado os seus próprios pecados, para que não fique procurando o erro em outros lugares ou outras pessoas, mas que olhem para si mesmo, Sim, procure os seus pecados. Pai, às vezes é tão cansativo, tão enjoativo falar disso. Nós queremos ouvir coisas de bênção, de vitória, de portas se abrindo, de vitórias financeiras, sim, físicas, na família, mas se não entrarmos pelos princípios, não acessaremos nada. sim, Estamos cansados de ouvir tantas promessas que não se cumpriram, porque nós não estávamos, ó Pai amado, realmente curados por dentro para trazer essa regência. sim, Pai. Precisamos entender que nós vamos dar uma voz de comando, que nós seremos primeiramente visitados pelo Senhor para depois gerar aquilo que nós precisamos. Sim, E papai. queremos tratar de problemas, queremos tratar de coisas, queremos tratar de coisas exteriores, mas não queremos ser tocados por dentro muitas vezes. Sim, meu E Deus. esquecemos que a regência ela precisa ser mudada dentro de nós. Nós precisamos estar limpos para fluir de acordo com a tua palavra. Por favor, Pai, nos tira dessa ignorância, desta muitas vezes preguiça espiritual, dessa procrastinação, Sim, de ficarmos achando que de uma forma muito mágica tudo irá acontecer, tudo vai ser colocado no lugar, tudo será restaurado, restabelecido. Estamos esperando isso há tanto tempo. sim, Daqui meu a Deus. pouco arruma, daqui a pouco muda, daqui a pouco avança. E anos têm se passado e nada acontece porque não temos posicionamento em Ti. É verdade, Nos Deus. ajuda, Pai, nos ajuda. Papai. Nesta noite, nesta manhã, Pai, nos ajuda a depender do Senhor, a entender a Sim, Tua voz, a ouvir a Tua voz, a obedecer a Tua voz, a buscar a Tua face, a realmente estarmos dispostos a nos limparmos, Senhor. Há um clamor, ó Pai amado, do Teu Espírito para com a minha vida, para que nós nos limpemos. sim, E Pai. que verdadeiramente esse clamor, ó Pai amado, chegue aos ouvidos dos Teus filhos. Que cada um, na sua própria sujidade, na sua própria coisas mais escondidas, que não conseguem, não podem nem falar para ninguém, não tem ninguém de confiança para falar, mas que falem ao Senhor, Sim, meu que Deus. possam se abrir ao Senhor. Sim, Pai. Isso que dói, que machuca, que incomoda, que traz um abatimento, que traz um desconforto interno, mas nós olhamos, o que eu vou fazer com isso? Apresente ao Senhor. Sim, Que Pai. nós apresentemos ao Senhor, Pai, nossas feridas, as nossas dores, limitações, Sim, meu vergonhas, Deus. frustrações, sonhos que ficaram lá para trás, Sim, Pai. coisas que doem tanto, que nós não vemos expectativa de mudança.
Sim, e que meu Deus. precisamos desfrutar, ó Pai, do novo do Senhor. Sim. Estamos trabalhando para isso, Pai. Precisamos nos posicionar para que verdadeiramente tenhamos condições de acessar isso. Que o nosso trabalho não seja em vão, que o nosso trabalho não seja perdido, que não sejamos ouvintes e não praticantes da Tua palavra, mas que nós ouçamos e pratiquemos, para que colhamos, ó Pai, exatamente aquilo que o Senhor tem disposto para nós. Em nome do Senhor Jesus. Nos cobre com Teu sangue, Pai. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Sim, em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém, amém, Pode ir, minha santa. amém. Amados, aqui nós temos falado ontem, né, do ano novo, mês principal, a fuga, né, o primeiro ano, em quem confiamos, a quem temeremos, de onde estamos saindo, da cultura velha, estamos entrando, na verdade, no novo nascimento, na tipologia daquilo que é a Páscoa para nós, não é? E aí, depois, para quem é a Páscoa, nós já falamos, e agora, para o que é a Páscoa? Nós falamos já uns 3 itens, mas vamos retomar desse lugar que a gente parou. Então, aqui colocamos assim, amados, é o novo nascimento, o anjo da morte vai passar por cima. Por que temos falado isso? Porque, com certeza, quando nós que temos o Cordeiro de Deus dentro de nós, então a morte não se estabelecerá. O Senhor fala, ainda que esteja morto, viverá. Então, é disso que estamos falando. E na Páscoa do Velho Testamento, nós já vemos essa tipologia daquilo que Cristo fez a nosso favor. É o Cristo vivo a nosso favor. Nós entramos no Cordeiro para uma nova vida, uma nova natureza, uma nova manifestação. Shalom, shalom, missionário, bom dia. Então, nós entramos num outro lugar, numa outra dimensão espiritual, e vamos aprender de acordo com aquilo que esse novo nascimento, essa nova natureza trouxe para nós, amém? Então, para que a Páscoa? Para trazer um novo nascimento ao homem e filhos para Deus, agora abraçados com o Pai na eternidade, em nome de Jesus. Aí depois, para substituição. Por quê? Porque nós éramos pecadores, então o justo pelo injusto. 1 Pedro, capítulo 3, 18. Ali ele vai estar falando conosco, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, do justo pelo injusto, para levar-nos a Deus. Então, qual é a intenção de Deus para as nossas vidas ao sacrificar o Cordeiro na cruz do Calvário? A intenção de Deus para as nossas vidas é nos salvar do fogo do inferno, de uma eternidade separada dele. Então, quando nós vamos celebrar a Páscoa, nós precisamos entrar com esse tipo de expectativa, não é? Em nome de Jesus. Precisamos entender que nós estamos atualizando na nossa memória, criando, como nós falamos, memórias olfativas, memórias auditivas, memórias visuais, táteis, memórias de paladar, não é? E nós estamos ali fazendo aquilo que nós usávamos, os membros do nosso corpo, os nossos sentidos, para como instrumentos de justiça. Agora, vamos estar despertando todo o nosso corpo para instrumento da justiça do Cristo vivo. Não no ritual, mas na essência daquele que nos amou, na nova natureza daquele que nos amou e habita dentro de nós. E nós estamos falando com ele. Nós concordamos que queremos cada vez mais ter a nossa memória muito cheia daquilo que tu fizeste a nosso favor. A essência do Cristo vivo está em nós. Amém? Aí depois, para que mais? Para que serve a Páscoa? Para sentenciar o tempo da matança daqueles que viriam para nos resgatar, nos salvar. Quando o Faraó ele dá ali a sua sentença àqueles que deveriam ser perseguidos, assim como Herodes, na atualização do espírito de Faraó, manda matar todas aquelas crianças, porque ele recebeu uma notícia que haveria um rei de nascer. Então, nós vemos ali Deus falando, bom, então, agora nós vamos fazer uma sentença contra os primogênitos, os que não têm a cobertura do meu sangue. Deus está trazendo para nós aquilo que Adão perdeu. Eu já falei isso ontem, mas quero ratificar. Ontem, nós falamos a respeito de um Adão que era totalmente poderoso na sua alma, porque Deus o construiu poderoso. E, como eu disse também, o apóstolo falou a respeito do poder desse Adão, que é justamente o que as ciências esotéricas, as manifestações esotéricas, místicas, querem suscitar dentro de nós. O poder dessa alma. Seja você mesmo Deus, porque a tua alma é tão poderosa, você pode ser alguém que seja autossuficiente, que resolve os seus próprios problemas. Está tudo dentro de você. Olhe para dentro de você mesmo. Você é Deus. Então,
quando Adão se manifesta daquela maneira tão poderosa lá no Jardim do Éden, e Deus precisa atualizar o Cristo para resgatar essa manifestação do poder do homem, dentro daquilo que Deus preparou para ele, ele tem que enviar seu Cristo para falar para o homem: você não é o centro de nada, eu sou o centro de todas as coisas, e eu envio o meu Cordeiro Santo para tirar de você aquilo que você acha que você deveria ter como direito, porque Satanás te iludiu, te enganou, te matou diante dos teus próprios olhos, e você ficou ensoberbecido como Satanás ficou. E eu preciso de alguém humilde para tirar essa marca, essa iniquidade dentro de você. E o Cordeiro, ele é humilde, ele é manso e humilde de coração. Então venha, aprenda dele, aprenda do reino dele, saiba se manifestar nele, e você vai ter a sua vida totalmente transformada. No princípio, porquanto uma semente foi colocada dentro de você, uma semente de santificação, chamada Jesus Cristo, o Espírito de Cristo habita em nós, e depois, dia após dia, essa semente vai se manifestando como uma árvore frondosa, e ela dá sombra para a sua alma. A sua alma não é poderosa em si mesma, mas essa semente santa, chamada Jesus Cristo, o Espírito de Cristo que habita em nós, ela cresce como a árvore da vida, lá do paraíso. Ela começa a crescer, crescer e crescer, e ela dá sombra para a nossa alma. Entenda sombra como descanso, e não como penumbra, como escuridão. Eu falo como descanso, em nome de Jesus. Então, nós precisamos comer, rei, nos assentar debaixo dessa árvore e comer desse fruto. E assim nós vamos crescendo agora na essência de Cristo e a essência de Adão, cada vez mais mortificada pelo poder da morte. O corpo do pecado já foi executado na cruz do Calvário. Ele tira o corpo de pecado de dentro de nós, fala: vocês vão passar por tentação, mas o corpo do pecado eu já venci, agora vença, dia após dia, eu te coloco numa posição, através da natureza do meu filho, na qual você vence os pecados. Então, nós temos o poder de vencer o pecado. Toda mentalidade escravizada, caída, ela tem, como que eu posso dizer? Nós, dentro de nós, por causa do Espírito de Cristo que habita em nós, o Espírito que nos santifica, nós temos o poder de colocar toda essa mentalidade sentenciada debaixo de juízo, porque o Cordeiro está dentro de nós, nós nos alimentamos dele, nós estamos debaixo da cultura dele agora. Então, nós podemos nos assentar e comer. Como diz lá, nós falamos nessas aulas passadas a respeito, que o pão da proposição, o pão da presença, ele vem e nos propõe: quer deixar Adão? Alimente-se de mim. Quer ser forte? Alimente-se de mim. Fique debaixo da minha sombra, das minhas asas. Encontre abrigo, encontre descanso para a sua alma e vivam na tranquilidade daquele que conquistou todas as coisas por você. Se ele conquistou todas as coisas, amados, nós não vamos entrar na força do nosso braço para conquistar. Se ele conquistou todas as coisas, nós comemos dele, e aí, as conquistas dele passam para nós. É isso que Deus está falando. Agora, o maior problema é, eu tenho muito que lutar contra esse tipo de problema. Eu recebo uma revelação, e muitas vezes eu quero colocar a revelação para funcionar na força do meu braço. E aí, muitas vezes eu me decepciono, porque eu falo: não está funcionando. E por que não está funcionando? Porque eu recebi o princípio e agora eu estou tentando colocar esse princípio na força da minha carne. E aí Paulo vem e fala assim para mim: quem te enfeitiçou, Fátima? Quem te enfeitiçou? Você que começou no espírito, agora você quer se aperfeiçoar na carne? Não vai dar certo. Venha comer da árvore da vida. Venha deixar isso ser orgânico, venha deixar isso ser natural, sobrenatural, mas é natural. É como uma jabuticabeira, às vezes a gente ouve as pessoas falar isso, ela não vai se esforçar para que aquelas bolinhas nasçam. Ela não vai se esforçar para isso, mas porque ela está com as suas raízes lá no ribeiro de águas, ela vai se alimentando daquilo que tem de nutrientes na terra e na água, e aí ela vai dando fruto. Então, nós nos desviamos do Senhor a partir do momento que nós queremos produzir as obras de Deus sem Deus. E isso pode acontecer dentro de nós. Eu não estou falando nem de ambiente de igreja. Pode acontecer dentro de nós. Ao invés de nós descansarmos no Senhor, levantarmos as nossas mãos para Ele e falar: o Senhor vai produzir isso em mim, porque eu decido que Tu produzas isso em mim. Quando chegar a minha hora de falar não para determinadas coisas, o Senhor vai estar tão potencializado dentro de mim, porque eu peguei a Tua natureza passo a passo, de fé em fé, de glória em glória, e agora eu rompo? Não. Aí nós ficamos: aí eu preciso produzir isso. Eu quero produzir isso. Não é? Eu não estou conseguindo isso. E aí nós vamos entrando num lugar do quê? Num lugar de força do braço,
poder mental, e estamos totalmente desvinculados daquilo que é o Senhor. E aí é o que vai se estabelecer, os legalismos, a religiosidade, aí é que vai se estabelecer as obras da carne, no meio da presença de Deus. Coisa interessante e maligna. Que o Senhor nos dê graça de vencer esse tipo de pensamento, que Ele me dê graça para vencer esse tipo de manifestação maligna, começar as coisas de Deus e no meio do caminho ser enfeitiçado por algum tipo de encantamento, de carência nossa, de queremos tocar na glória, porque isso é desejo de tocar na glória. Talvez não entendamos dessa maneira, mas isso é desejo de tocar na glória. Sabe por quê? Porque se der certo, quem vai ser exaltado seremos nós. Olha, deu certo. Eu consegui trazer essa mudança. Mas aí precisamos entender, será a natureza de Adão, com a natureza de Adão não vai acontecer nada. Na força do nosso braço não vai acontecer nada, 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 nada. Entende? Por quê? Porque vai ser Adão tentando subjugar Adão. E não dá, amados. É como colocar um leãozinho dentro da jaula e falar, fica quietinho aí. Ele pode até ficar dominado. Muitas pessoas confundem domínio próprio, mansidão, com adestrar o leão, mas mantê-lo vivo. Você coloca ele dentro da jaula e fala, fique quietinho. Isso é domínio próprio. Não é. Domínio próprio é a manifestação do nosso auxílio ou do nosso consentimento de que Deus cresça dentro de nós. Isso é domínio próprio. Nós vamos falar para o Senhor. Então, eu vejo meu esposo se enchendo de domínio próprio. Por quê? Porque eu vejo que cada vez ele se manifesta de uma maneira a trazer conforto agora para mim. Recompensa para mim. Então, algo mudou dentro dele. Antes era uma inimizade. Depois passou a ser aquele lugar que ainda raspava. E a gente percebia isso. A inimizade foi quebrada. Aí a nossa alma começou a entrar num lugar de acordo. E agora nós estamos vendo que há um interesse total que a gente viva verdadeiramente em acordo. Então, isso não é domínio próprio, sabe por quê? Porque aquela natureza que trazia inimizade entre nós morreu. Entende a diferença? Nós não estamos mais naquela época em que um olhava para o outro com aquele sorriso amarelo e falamos, nós vamos conseguir. Mas só havia um leão domado dentro da nossa mentalidade. Então, só havia um leão com aquela aparência de cordeiro, mas por dentro ainda queríamos um engalfinhar no outro. Mas o Senhor fez uma Páscoa para nós. Ele ensinou a gente a entrar com o Cordeiro Santo que traz sombra para a nossa alma. E agora nós podemos desfrutar isso. O justo pelo injusto trocou a nossa injustiça e colocou a justiça dele. E a justiça dele julgou o leão maligno que estava dentro de nós. O dragão maligno que estava dentro de nós. E aí o cordeiro está crescendo. É disso que Deus está falando. Essa é a verdadeira Páscoa, onde Adão morre, subjugado pelo poder do cordeiro. A natureza do dragão, da serpente, morre debaixo da natureza do cordeiro. É por isso que vamos nos assentar à mesa, para nos alimentarmos profeticamente daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é um ritual, mas é uma essência. Cristo habita em mim, e hoje eu trago por memória, e eu vou ficar com uma memória de paladar, que são as ervas amargas. Eu vou ficar com uma memória olfativa, que é aquela maçã cheirosa, junto com aquele mel. Eu vou ficar com uma memória auditiva, porque eu vou aprender a respeito dos 4 cálices que o Senhor vai trazer diante de mim. Eu vou ficar com uma memória visual, porque eu vou ver uma mesa bonita sendo preparada. Eu vou ficar com vou ficar com uma memória afetiva, porque eu vou ver a minha família reunida em torno do Cordeiro. Ah, irmã, mas não tenho a minha família. Persevere, daqui a pouco eles chegam, porque o céu governa a terra. E se você estabelece o governo do céu na terra, daqui a pouco o céu se manifesta na terra, porque não tem como a terra resistir ao governo dos céus. Então, Páscoa é isso. Não é um ritual de 4 cálices, a erva amarga, a salmoura, o salsão e a coxa do cordeiro. Não é isso. Páscoa é nós celebrarmos sem os ázimos da maldade do nosso coração. Isso é a Páscoa. É uma expectativa de que o Cordeiro está dentro de mim e ele está me santificando. Estou num processo de crescimento. A natureza de Adão está sendo sentenciada e a natureza do Cordeiro está crescendo em forma de sombra e de alimento para a minha alma cansada, abatida, cheia de problemas, cheia de frustração. E a minha alma está sendo absorvida. Oh, glória a Deus!
pelo sangue do Cordeiro, pelo poder do Cordeiro. Ela foi guardada, em primeiro lugar, pelo sangue do Cordeiro. E em segundo lugar, agora ela está sendo alimentada por esse sangue. No sangue a vida. No sangue a vida. E nós vamos nos alimentando desse sangue e dessa carne. Quando comemos deste pão, quando bebemos desse sangue. Por isso Jesus falou, fazei isso em memória de mim. Qual é a memória? O que eu fiz por vocês. Ele ecoa na eternidade. E vocês, dia após dia, estão pegando a mentalidade do céu e puxando para vocês. Faça isso com entendimento. Quantas vezes forem necessários que o Senhor te dê. Quantas vezes? Ah, eu vou fazer todo dia. Faça, mas faça com entendimento. Estou puxando a natureza do Cordeiro para mim. O dragão que havia dentro de mim, o leãozinho que havia dentro de mim não será domado. Será sentenciado. Em nome de Jesus. Essa parte que a pastora falou de ter a revelação e a gente colocar o que a gente Shalom. quer, o que a gente tem, o que a gente acha que vai funcionar. Por que a gente faz isso? Uma das nuances que a gente faz isso. É porque ou está demorando muito, ou nós estamos achando que estamos vendo algo que Deus não está vendo. De alguma forma a gente quer pôr a mão naquilo. Porque você tem a revelação, tem o entendimento, você fala, não, é isso que Deus vai fazer, então agora eu vou acelerar o processo. E aí, muitas vezes nós somos levados a um ambiente de escassez para não ter recursos, senão nós vamos fazer besteira. Verdade. Hoje, muitas vezes na minha vida e na tua vida, nós estamos hoje sem recurso, porque se nós tivéssemos o recurso, nós iríamos usar errado. E em qualquer área, espiritual, ministerial, financeira, na família. Talvez a escassez está na tua vida hoje, porque você não saberia administrar a abundância, você ia perder isso. Então, se chegar a isso sem tratamento, nós vamos perder, nós vamos desperdiçar. E pode ser que depois fique muito difícil para a gente conquistar de novo essa abundância. Então, dentro desse aspecto, às vezes a gente tem essa revelação, tem esse entendimento, e a gente faz o quê? A gente vai querer, como a gente já vê que isso é de Deus, que isso é espiritual, bom, então eu não vou estar pecando. Eu vou fazer acontecer e acabou. E a gente começa a imprimir o nosso ritmo, a nossa marca, o nosso jeito, o nosso tempo, porque é de Deus. E você pode fazer uma misturança absurda e colocar tudo a perder. Sim. Então, na verdade, nós vamos ter que esperar ter a revelação, esperar ter o comando de Deus para aplicar, ter paciência no processo, porque ele vai saber o passo a passo até nós chegarmos onde tem que chegar. Sim. Graças a Deus que nós estamos aí com algumas pessoas que Deus tem guardado o patrimônio para tratar a pessoa, para depois liberar aquilo que ela tem para acessar de isso, agora estou falando de dinheiro mesmo, para ela ter condições de esse dinheiro fazer com que ela avance. Porque se essas pessoas tivessem lançado mão desse dinheiro há um tempo atrás, já teriam perdido tudo e não teriam mais como acessar porque teria acabado. Então Deus está protegendo, na verdade. Às vezes a gente pensa assim, mas por que está travado? Porque Deus está protegendo o teu patrimônio. Deus está guardando aquilo que você tem para na hora certa, depois que você tiver tratado e ter condições de administrar aquilo, você poder acessar. Porque você já teria perdido tudo. Você já estaria sem nada. Então, se Deus te coloca no ministério para funcionar do jeito que você está, você já teria ter passado os pés pelas mãos e teria perdido toda a visitação que você recebeu. Então, Deus teve que te brecar, te parar, parece que nada vai acontecer e não adianta agora você debater porque a porta fechou e foi Deus que fechou. Ah, o pastor fechou a porta, não foi o pastor. O diabo fechou a porta também, não foi o diabo. Foi Deus que fechou essa porta, por causa sua e por causa minha. Porque se ele permitisse que a gente avançasse do jeito que a gente estava, nós teríamos problema. Ah, mas o ministério eu tenho, a chamada eu tenho, mas você não está sabendo se movimentar dentro da chamada. Então Deus precisa parar você, travar você. Parece que é o homem, que é o diabo, tem a instituição, mas o próprio Deus está te parando, paralisando, para que você não faça besteira. Aí depois, daqui a pouco, você vai se tratar por dentro, vai ter condições de fluir naquilo. Aí parece que o homem vai chegar e falar assim, agora é a hora. Por que não viu isso antes? Porque Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus fecha o entendimento porque ele está nos protegendo. Então, pode sair desse ambiente de reclamação, murmuração. Eu já estou preparado para o louvor. Se você tivesse preparado, já estava lá. E se o homem estiver fechando a porta, e Deus permitindo, daqui a pouco você vai estar no lugar onde você vai funcionar. E você pode ter certeza.
Não tem o que me poderá fazer o homem. Esquece o homem. Ah, aqui eu estou travado, não vou para lugar nenhum. Beleza, Deus vai te levar para outro lugar. Então, se você tem uma chamada, um ministério, e já está pronto para funcionar, porque ter é uma coisa, chegar a hora de funcionar é outra. Então, às vezes a gente confunde isso e é a hora que entra a revelação, o entendimento, misturado com a carne, com a religiosidade, com a nossa própria vontade, com aquilo que a gente quer fazer. Então, são linhas muito finas, são coisas assim muito extremos que a gente precisa lidar, porque às vezes a gente pensa, não, o homem me fechou essa porta, ninguém me reconhece. Aí entramos naquele mundo de lamentação, de murmuração e tudo, e vai para lá e vem para cá. Não, porque eu me matei por esse ministério. Irmão, se você se matou por um ministério e esse ministério não te reconhecer, fica tranquilo, você não fez. Se você fez em Deus, Deus é fiel. Agora, se você fez pelo ministério, se você fez para se exaltar, se você fez para aparecer, se você plantou na carne, aí clama a misericórdia do Senhor. Mas se Carne, você plantou em Deus, a bondade vai chegar. sim. A manifestação da bondade é infalível e ela tem o tempo exato de se manifestar, então nada vai ficar para trás, nem uma semente sua vai deixar de nascer, de frutificar. Não se prenda à instituição, à igreja, a homem, à liderança. Ah, mas a voz do apóstolo, se ele falar, é lei. Se ele falar, é lei quando Deus não fala acima dele. Nós vamos obedecer, vamos nos submeter, mas se porventura, de alguma forma, uma liderança se movimenta para nos tolher onde Deus não está fechando a porta, não tem liderança nenhuma que vai te segurar, mano. E também não tem liderança nenhuma que vai te ativar. Ah, essa daqui vai me pôr para funcionar. Tadinho. Não vai. Você sabe que já tentaram te colocar para funcionar fora do tempo, e aí se complicou, tanto quem estava pondo como quem estava tentando funcionar, porque está fora. Deus não está funcionando. Se Deus não está funcionando, não vai funcionar. Então, funciona onde Deus está funcionando para ter um funcionamento que funciona. Aleluia. Trava-língua. Sexta-feira, hein? Ah, cultura alto nível. Ai, Então, vamos vamos lá. lá. Pode começar? Oh, Então, para sentenciar os primogênitos, já falamos, sem a cobertura do sangue. Então, Deus tem compromisso com aqueles que não têm, que têm compromisso com a... Sim, sextou, irmã Vanessa. Shalom, shalom. funciona aí, Vanessa. Em nome de Jesus. Vai São Paulo tremer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, querida. Aí, então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ver que Deus ele tem um compromisso com quem o assume. Então, aqui havia pessoas que não queriam assumi-lo. Então, o anjo da morte, ele vai passar por cima. E vai estabelecer juízo. Quem tem o sangue é poupado. Quem não tem, amados, não será poupado. E por que isso vai acontecer? Veja aqui, que o livramento do sangue é para quem crê. Então, nós acessamos, o pastor aqui orou, falou, Senhor, nós precisamos estar assumindo aquilo que Deus fez. Essa parte o Senhor não vai fazer. Aí depois, vem lá, dos que creem, né? Eu já coloquei aqui, do que crê, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Deus está chamando agora, naquela época ele estava chamando um povo, agora ele está chamando filhos e para constituir uma nação santa, uma raça eleita, um sacerdócio real. Então, agora, o que era externo, agora é interno. Então, por isso que falamos, quando nós congregamos, então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cultuando em conjunto aquele que cultuamos no dia a dia. E quando chegamos em um, pegamos na mão do outro, na hora das igrejas que falam, vamos pegar nas mãos uns dos outros, vamos orar, vamos levantar louvor e adoração, é porque nós, como tochas vivas, nos reunimos e fazemos uma fogueira santa ao Senhor. Agora, por que os nossos cultos são normalmente frios? Porque não cultuamos a Deus nisso que ele está falando. Os que creem são feitos filhos de Deus. O pastor Alexandre trouxe uma vez, você é um trabalhador crente ou você é um crente trabalhador? Então, qual é a prioridade? Esses dias, não sei que ele brincou comigo. Eu falei, eu sou uma crente que eu não lembro. Você lembra? Você foi brincar comigo? E aí eu falei para ele, eu sou uma crente que faz tal coisa. Eu não sou quem faz tal coisa e depois eu vou ser crente. Então, a prioridade, ela é total... Ping-pong. Ah,
Ela falou que tá orando para jogar ping-pong. Eu falei, nossa, mas você tá orando? Ela falou assim, eu sou crente e que jogo ping-pong. Eu não jogo ping-pong, sou crente. Mas quando eu estou perdendo, qual é o meu recurso? Eu falo, Senhor, 12-2. Está muito humilhante. Por favor, me dê uma habilidade. Aí Deus me dá uma habilidade aí, pelo menos eu chego até 8, o 10, olha que bênção. Então, eu estou jogando. E aí ele falou, você apelou? Tipo isso, você apelou? Eu falei, eu sou uma crente que jogo ping-pong. Eu não jogo ping-pong para depois eu ser crente. Então, e aí ele ficou meio indignado comigo, porque ele achou que a balança estava meio desfavorável, não? Apelando, gente, apelando. Achou que Eu achei que tá jogando ele eu achou contra ela só, né? que... Mas, amados, ainda assim, e eu entendo isso, porque ele é melhor que eu. Só que eu também não quero. Muito bem. Eu já falei para ele que eu vou chamar meu filho Mateus. Que é uma... Aí não dá. Aí não, Matheus né? acabou comigo esse dia, Então, credo. então, eu não tenho problema nenhum de orar quando eu estou perdendo em algum tipo de jogo. Eu falo, Senhor, sou tua filha, estou passando por uma situação de humilhação. Então, não é só no ping-pong. Eu sou crente que jogo. Eu sou crente que vou me divertir. Eu sou crente que às vezes eu estou saindo para ir em algum lugar e vai chover. E eu falo, Senhor, não queria que chovesse. Ai, eu sou filha. Então, eu posso desfrutar do Criador de toda a terra. Ele está comigo e eu creio que ele quer se divertir comigo. E por que ele não me permite ganhar? Então, já que vamos colocar assim, eu estou apelando para Deus, Deus vai me fazer ganhar todas as partidas? Não, ele não faz isso, porque ele é justo. Justo. Então, ele me dá um pouco de habilidade para que eu não perca vergonhosamente, mas, ao mesmo tempo, ele considera a habilidade que ele deu naturalmente para o xadrez. Então, o que ele faz? Considero. Então, ele honra os dois. Eu te amei, ele me honrou. Agora, ele honra a habilidade que ele deu para o meu esposo. Então, eu não vou ultrapassar nisso. Mas o que ele pode fazer? Com que eu cresça em habilidade. Qual? Eu estou crescendo também. Mas eu entendo a justiça de Deus. Eu vou entender? Você é um crente que faz algo. Não alguém que faz algo e depois você é crente. Essa natureza precisa estar muito encaixada de nós. Você consegue recuperar maionese que desandou? Você consegue? Eu não. Nós conseguíamos, sabe por quê? Ela conseguiu. Porque eu ia fazer os lanches e às vezes a gente estava numa situação extremamente apertada. E aí a gente ia fazer a maionese, nós estávamos começando, recomeçando a nossa vida. E a maionese desandava. E aí a gente falava, Senhor, não posso jogar esses ovos fora. Por favor, me ajude a fazer a maionese. E a maionese dava ponto. E as pessoas falam, a maionese desandou, joga fora. Eu não jogava. E o meu Deus vinha aí, meu socorro, porque eu era uma pessoa crente que fazia maionese. Eu não ia fazer maionese para depois eu sou crente. A minha maionese não era a minha prioridade. Então, tenha por prioridade comer o cordeiro, estar com o cordeiro, manifestar a filiação que Deus colocou dentro de você. E aí o Senhor vai colocar as coisas em ordem. Por que perdemos tantas coisas? Porque entregamos de bandeja para Satanás. Entregamos aquilo que Deus está nos dando e às vezes é tão escasso. Nós falamos, estragou. Ah, meu Senhor era emprestado, caiu lá dentro da água e agora era emprestado. Tem aqui um pedaço de madeira. Ele põe no lago, lá no rio, e aquele machado sobe. Agora, o problema é que nós já damos por perdido coisa que Deus não está dando por perdido. Nós colocamos ponto final, é o Dalfon, que nós falamos esses tempos atrás, lá em Purim. Às vezes queremos finalizar algo que Deus não finalizou. Ah, meu Senhor é emprestado. Faça alguma coisa. Vai chamar o profeta. Vai falar com alguém. Se movimente. Não aceite. Ah, era emprestado. Sim, tudo que temos é emprestado. Então, se é emprestado, quem é o dono é o Senhor. Então, eu vou pedir para ele resgatar a minha maionese. Eu vou pedir para ele me ajudar no ping-pong. E eu vou ter uma noção de justiça, para não entrar também na soberba. Aí, você não me ajudou a ganhar. Não te ajudei a ganhar, porque eu estou honrando o dom que eu já dei para ele. Mas eu te tirei da zona de humilhação, não te tirei. Te dei um pouco mais de habilidade. Quando você jogar melhor com ele e do que ele, você vence. Continue pedindo. E ponto. Não é? Essa parte do machado, o que acontece? Naturalmente, sem lógica nenhuma, hoje nós temos aí algumas pessoas que praticam a pesca magnética, então teria uma chance de jogar um imã lá e puxar o machado, se achasse ele, seria uma coisa mais ou menos hoje o técnico normal. Mas para a época, fazer um machado flutuar tem que ter algo superior.
que O poder da madeira. só a madeira para fazer isso. Aleluia. Só a madeira, só a cruz. Então, hoje, o que está perdido na nossa vida, pastor, não tem mais jeito. Só que eu tenho certeza, acabou. Madeira. Sobrenatural. Presença dele. Aleluia. É só ele. É ele, sim. É ele. Não tem o que fazer. Você vai precisar acessar essa aliança superior. Que foi embora tudo que você pensava. O pastor foi embora, afundou. É ferro na água, está lá embaixo. E o que vai fazer? Madeiro. Profeta. Presença de Deus. Autoridade espiritual. Ser crente. É isso que vai funcionar. Não tem jeito. Não está perdido. O crente, não. Aleluia. Está perdido para os naturais. O natural, ele fala assim, infelizmente, não tem o que fazer. Afundou, já era. Vou ter que me justificar lá, trabalhar para isso, pagar um preço, apanhar talvez, porque era emprestado. E imagina um machado, naquela época, o valor que tinha, a dificuldade que era para produzir um negócio daquele. Mas aquilo que foi embora hoje, que fala assim, não tem como produzir outro, não vai dar tempo, não consigo. Madeiro. Executa o juízo sobre o prejuízo com o madeiro. Ele vai fazer flutuar. Seja lá o que afundou, vai flutuar, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Graças Te a Deus. abençoo para que flutue, para que você tenha fé e ousadia de exercer a autoridade do nome e do sangue de Jesus e colocar o madeiro para funcionar. Vai flutuar, Em nome de em Jesus. nome de Jesus. Aleluia, eu concordo, Pai. Em nome de Amém. Jesus. E um destrói em 1000, dois destrói em 10.000, traz potência destruidora contra toda obra das trevas, de roubo, em nome de Jesus, de perda, de miséria, em nome de Jesus. Aleluia. Agora vamos lá, para julgamento de todos os deuses do Egito. Então, nós vamos ficar só com a parte finalzinha aqui, amado. Ele fala, não vou ler tudo. Nele também fosse circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aqui, nós queremos ver demônios sendo sentenciados na nossa vida? Circuncide a carne. Faça algo com a sua carne. Porque Deus queria julgar os demônios que estavam no Egito. E o que ele precisou fazer? Ele precisou fazer com que o povo entrasse em aliança de sangue com ele. Então, é isso que às vezes nós vemos na parte de, mas eu não sou liberta, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo. Por quê? Porque não entramos na aliança de sangue. Não entramos, não permitimos que o sangue de Jesus descesse sobre nós para cobrir os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, aquele sangue é como um emoliente, é como algo que vem para tirar todo aquele torrão que às vezes está lá grudado de pecado, de iniquidade, ninhos malignos, ovos de serpente, manifestações que às vezes estão no nosso geracional tão profundamente arraigados, e o Senhor está falando para nós hoje. Fala, filha, eu quero sentenciar todos os deuses da sua vida, mas me permite, faça aliança com meu sangue, me permite usar o sangue a teu favor, a morte do Cristo vivo, deixa eu circuncidar o teu coração. E aí eu vou executar juízo. Aí depois, quer falar? Uma outra parte que eu lembrei aqui daquele que a pastora falou, da gente querer, da gente misturar, né, a revelação com a nossa vontade com aquilo. O que acontece? Quando se estabelecem quadros de impotência, isso é um perigo muito grande. Meu Deus. Porque quando você olha para uma situação, olha para o seu filho, olha para sua esposa, olha para o seu marido, olha para sua vida financeira, olha para sua saúde, e aquilo é tão grande que você se vê tão impotente, é um risco muito grande. Então, assim, quando eu tive o surto de 50 anos, por que eu quase fui ao suicídio? Porque é um sentimento de frustração, é uma dor tão aguda e um negócio de impotência de reverter aquilo tão profunda que você fala, morrer é a melhor solução. Porque justamente eu olhava para tudo aquilo e era uma impotência tão grande. Como isso vai mudar se não mudou até agora? Como que o meu casamento vai mudar se não mudou até agora? Como minha vida ministerial vai mudar se não mudou até agora? Como que o meu financeiro vai mudar se não mudou até agora? Como? Morre. Acaba com isso. Impotência. Então toma cuidado em ambientes de impotência, onde você olha, você já não tem mais você já não exerce aquela voz de domínio mais sobre o seu filho, porque ele já não é mais uma criança, e agora ele vai e vem, ele já é um adulto, uma adulta, e dá aquela impotência, dá aquele sentimento ruim, e você não é Deus. Se Deus não cuidar, irmão, se Deus não cuidar, irmão, esquece.
Mateus tem 30 anos, já era. Se Deus não cuidar, eu não posso ficar com ele 24 horas por dia. E mesmo que eu pudesse, para começar, até ele é mais forte que eu, fisicamente. Não tenho mais nada para fazer com o Mateus, literalmente. Ele me ama, ele me respeita, ele me obedece, mas se ele fosse ao contrário disso, se ele fizesse qualquer coisa, não tenho o que fazer mais, a não ser descansar no madeiro e fazer o filho flutuar. É a nossa expectativa. Então, para de ficar nesse desespero que às vezes você está por uma situação, porque essa impotência está te consumindo. Sim. Isso não é de Deus. Saia fora dessa regência. Em nome de Jesus. Seja repreendido hoje todo esse sentimento de impotência que gera morte, gera sepulcro, gera sepultura. Suga a nossa energia. Você fica 24 horas por dia debaixo desse tipo de manifestação. Né? Essa impotência nos enfraquece. É verdade. Então, saia disso. Põe a potência de Deus para funcionar. Fala, Senhor, não é a minha potência, é a potência do Senhor. Eu vou sair fora dessa manifestação. Eu vou me libertar disso. Decida sair disso. Abra mão disso. Entregue de verdade. É o Senhor que vai fazer. Porque senão nós não vamos conseguir avançar. Senão nós não vamos conseguir romper. Em nome de Jesus. Amém? Eu ia falar outra coisa aqui que eu esqueci daqui a pouco. Se eu lembrar, eu volto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A impotência, ela é extremamente perigosa. Por quê? Um homem impotente, diante de uma negativa de um súdito chamado Nabote, ele choramingou para um demônio, e aí o demônio foi e conseguiu o que ele queria. É a representatividade de Jezabel. É a carne manhosa, chorona. Eu quero, mas é ilegal, é impossível, não dá para acessar. Então, dentro da ilegalidade, porque somos impotentes diante de determinadas situações, nós podemos liderar força para demônios de manipulação e de morte virem operar nas nossas vidas. Então, tenha cuidado com seus desejos. Ah, irmã, mas o desejo de Acabe era ilegítimo. Ele queria a herança de Nabote. Era ilegítimo. Mas, às vezes, querer mudar as pessoas na força do nosso braço também é um desejo ilegítimo. E nós podemos manipular. A intenção é boa, mas a forma de manifestar a intenção está totalmente fora da palavra. E nós podemos nos tornar manipuladores, demonizados. Então, tenhamos cuidado com as nossas choramingações por impotência. Amém? Em nome de Jesus, isso é extremamente perigoso. Pode liberar em nós e através de nós espírito de manipulação, de morte, de sentença contra aqueles que nós queríamos muitas vezes auxiliar. Mas por conta de não sabermos nos movimentar nos princípios eternos da palavra, podemos semear coisas que depois vamos nos arrepender. Amém? Em nome de Jesus. Aqui nós estamos falando de Deus sentenciar os deuses do Egito. Então, para sentenciar deuses é preciso sangue. Preciso estar debaixo da aliança de sangue, porque aí, olha o que ele vai falando, ele pega os escritos de dívida e encrava na cruz. Então, se o nosso coração está circuncidado, nós temos o poder de aceitar aquilo que Cristo fez a nosso favor. Esse cordeiro pascual aqui, de Êxodo 12, ele teve que ser imolado, como Cristo teve que ser imolado. E agora, pela fé, nós acessamos o sangue de Cristo e passamos nos umbrais, nos portais do nosso coração. Nada mudou, apenas foi uma interiorização daquilo que Deus veio fazer. Agora, tudo era externo. Antes você pegava o seu cordeiro e levava arrastado, todo mundo sabia o pecado que você tinha cometido. Agora não. O pecado está em oculto no teu coração, mas há um sangue. O mesmo sangue que o pecador chegava lá diante do sacerdote, punha a mão na cabeça do cordeiro, e ali fazia a confissão, e aquele pecado era transferido para aquele animalzinho inocente, e ele pegava a faca, cortava ali no pescoço daquele cordeiro. Assim é o que precisamos fazer naquilo que nós nos apresentamos diante de Deus. Nós arrastamos o nosso pecado diante do Senhor, falando, estou aqui. A morte vai ser estabelecida, porque lá na cruz do Calvário, o Senhor já morreu por mim, mas eu quero que a morte agora por dentro me visite. Que morte? A morte de Adão, para que o cordeiro viva. Então, o cordeiro já foi sacrificado. E aí nós tomamos posse dessa morte e assumimos a vida dele. Fala, então, eu estou justificado, eu tenho consciência de pecado, sim, mas agora eu tenho uma consciência de justificação. E eu saio da condenação. Aí Deus vem e sentencia todos os deuses do Egito. É isso que Deus está falando para nós. Porque às vezes vamos fazer libertação, passar por libertação e não conseguimos nada. Porque justamente não é aberto
a realidade do sangue sobre as nossas vidas, porque nos falta posicionamento de várias maneiras, posicionamento de arrependimento, arrependimento na profundidade que pecou, arrependimento na medida profunda ou a quantidade, né, que pecamos, falta-nos um posicionamento de fé, porque a consciência às vezes está tão autocondenada, tão já como juíza de todas as coisas, que não aceita o sacrifício de Cristo, fala, não, isso é imperdoável. Então, o sangue de Jesus não tem como manifestar, mas que nessa Páscoa, nessa celebração, nesse tempo de preparação à mesa do Cordeiro, nós possamos ir saindo desses lugares abismais, nesses lugares onde Satanás e seus demônios nos colocaram. O apóstolo tem falado muito a respeito de espírito de miséria, que são aqueles lugares onde a nossa prosperidade foi tragada. Mas, em nome de Jesus, nós teremos uma prosperidade. Sabe o que é? Prosperidade é suficiência. Isso é prosperidade. Então, que o sangue de Jesus nos ajude a ter suficiência, porque ele é suficiente para o Pai e precisa ser suficiente para nós, e nós falarmos para o demônio, o sangue de Jesus é suficiente. Eu quero sair dessas regiões abismais e trago tudo que é meu, como Cristo já fez isso quando ele desceu a profundidade da terra, ele trouxe cativo o cativeiro. E nós precisamos entrar em consentimento com ele. Andarão dois juntos, se não houver acordo. Então, se nós andarmos num lugar onde não cremos naquilo que Cristo fez, levou o cativo o cativeiro, nós vamos continuar cativos. Nós estamos com uma fé de boca, não uma fé espiritual que desceu ao nosso espírito e onde vamos liberando aquela palavra e essa fé vai produzindo aquilo que ela deve produzir, a vida e vida com abundância. Amém? Essa parte da miséria, quarta-feira no bate-papo, minha esposa falou algo que foi assim, interessante, porque ela assim que ela pegava o cotonete para usar para maquiagem e ela guardava aquele cotonete para usar de novo. E eu dei um sui na hora dela, sai! É um nível hard de miséria. E não, profundidade de miséria ao extremo. Miséria, meu Deus. Aí o que aconteceu? Aí o que ela falou que eu achei interessante? Eu estava na miséria mesmo estando provida. Então, eu sou meio exagerado para comprar as coisas. Se você chegar na minha casa agora assim, se você, a minha nora observou assim, vocês compram bastante coisa, né? Eu não gosto dessas coisas, ter um detergente, aí acaba, tem que correr, ter um, eu não gosto. Se eu puder, eu tenho bastante. E amém. Aí, a minha vida inteira, eu procurei fazer isso daí, sempre aquele aperto, aquele rolo, mas eu procurava, enfim. Eu não gosto dessas coisas muito, detesto esse Mirrada, negócio né? mirradinho assim, né? Mas beleza. Aí, dentro desse quadro, quando nós passamos por esse quadro, por esse tempo que para ter um detergente era na oração, aí o que Sim. acontece? Quando a gente começou a sair disso, porque quando você está num lugar financeiro muito complicado, quando chega, vamos por hoje, R$ 300, você tem uns 50 destinos para esses R$ 300. Sim. Só que você só pode dar um. Ou você vai pagar uma conta, ou você vai fazer uma comprinha no mercado, ou você vai comer uma coisa que você está com vontade, ou você vai comprar uma roupa, ou você vai fazer um passeio, então você fica 300. Bom, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Só que você pode fazer uma coisa só, porque são só 300. Você precisaria de uns 30 mil para resolver tudo que você está em aberto na sua vida. Só que só chegou 300. E aí você vai ter que ir, às vezes, no mais barato, no mais, né, limitadinho. Só que quando a sua vida vai mudando, quando a nossa vida foi dando uma avançadinha, que a gente voltou a ter um pouquinho mais de recurso, o que aconteceu? A gente ia nas lojas, nas coisas comprar com a mesma regência da escassez. Então a gente ia sempre na banca do mais barato, ia sempre no negócio mais. A gente já entrava sempre procurando aquilo. E aí o que acontece? Você já está num outro nível e ainda vive na miséria, mesmo tendo o dinheiro. Você continua comprando mais baratinho, mais fraquinho, mais feinho, o que ficou um pouquinho grande, ficou um pouquinho apertado, mas é o que o dinheiro dava para comprar. Agora você já pode comprar um negócio diferente, com um paninho um pouquinho melhor, com um modelo mais que você gosta, mas você acha, na sua cabeça, você não rompeu ainda. No banco está o dinheiro, mas aqui dentro não. Porque aí que minha esposa falou, esse tipo de manifestação é porque eu tenho medo, eu tinha medo que faltasse um cotonete, que deve custar 10 centavos um cotonete de onça, se custar. Sim, não custa nem isso. Então ela tinha medo de acessar a provisão, porque na verdade ela estava presa num ambiente de escassez. Se eu usar
Todas as vezes que eu maquiar um cotonete, daqui a pouco eu não tenho. Então é melhor eu usar um várias vezes. Uma miséria absurda. Uma Verdadeiro. incredulidade monstruosa. E me escandalizou, de verdade. Eu brinquei, falei, mas eu falei, cara, olha onde a gente chega. Que coisa absurda, olha onde a gente vai. Parece que usar um guardanapo, limpa a boca, guarda para limpar a boca do outro lado, porque senão não vou ter outro guardanapo. Então, os negócios assim que a gente fala, não existe, existe. Então, nós precisamos sair disso. Sim. E saindo desses ambientes de miséria, porque às vezes você já avançou e você nem percebeu, ou você percebeu, mas não está desfrutando. Então, Sim. agora já dá para você acessar uma coisa diferente. Então, acesse uma coisa diferente. Ah, mas aí vai faltar, irmão. Já estava Já faltando. estava faltando. O cotonete dentro da gaveta. Você já está em falta com a caixa. E é o que eu estou falando, que eu falei que eu sou exagerado, porque eu compro uma caixona, acho que vem 300, é um negócio grande. Não é aquele negocinho, tem uma mais fininha, acho que vem 30, 50, mas tem uma grandona, então aquela grandona. E mesmo assim ela não acessava. Não acessava. Então o que acontece? Que a gente precisa sair disso. O último açougue que eu tinha, um funcionário fez uma observação muito interessante. O quilo do contrafilé naquela época era R$ 22,99. E o quilo da picanha e do filé mignon, por ser um bairro mais fraco de recurso, eu vendia a R$ 29,99 para poder vender. E mesmo assim era difícil. E por quê? E o que ele observou? Ele falou assim, você acha que de verdade, R$ 7, R$ 10, né? Que uma peça de filé mignon vai dar 1,5 kg, 1,6 kg aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos por 10, R$ 12 de diferença num filé mignon, numa picanha, em relação a 1,5 kg, 2 kg de contrafilé. Se você acha que de verdade é os R$ 10 que vai fazer diferença na vida de todas essas pessoas aqui, eu falei, não sei. Eu falei assim, cara, não é. A maioria aqui tem condições de gastar R$ 10 a mais, passar uma picanha. Só que a mente dele está proibida, porque para ele a picanha é para rico. Então ele come o contrafilé, come a fraldinha, porque ele não tem liberdade, ele não está liberto na mente para levar a picanha, que ele acha que não é para ele aquilo. Então ele é prisioneiro da mente dele, daquilo que está dentro dele. Mas ele tem o dinheiro para pagar os R$ 10 a mais, que daria uma picanha naquela época lá, R$ 50. E 1,5 kg, 2 kg de contrafilé daria 40 e pouco. Então ele tem. E na verdade é isso. Então, às vezes, a gente tem o recurso, mas está na miséria mental. Então você não come a picanha porque você é miserável. Você não come a picanha porque você é um escravo mental. Você é um escravo, você está na miséria aqui dentro. Picanha não é para mim. Você está programado para isso. Você precisa se desprogramar. Você precisa se programar para o novo de Deus. Você precisa alinhar o seu termostato com aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Sim. Porque senão você vai ficar sempre dentro de um ambiente de miséria, mesmo sendo suprido. Sim. Porque você tem medo de faltar, porque a picanha não é para você, uma roupa melhor não é para você, um carro melhor não é para você, uma casa melhor não é para você, um ministério melhor não é para você, nada é para você. Porque você é miserável na mente, você é miserável na alma, você é miserável debaixo de uma cultura, de uma regência, de uma frequência, de uma casa de miséria que nós habitamos muitas vezes. E em nome de Jesus, que nós saiamos de toda a casa de miséria, para a glória de Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo o ambiente de miséria que se estabeleceu nas nossas vidas, frequências, regências, casas espirituais, atmosferas de miséria, saiam das nossas vidas, em nome de Jesus, que acessemos o novo de Deus, o que já foi preparado para ele, que nós tenhamos a graça e a fé para desfrutarmos. Casas espirituais de miséria sejam desfeitas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amado, E outra coisa que eu vou falar a respeito do aborto que a gente passou, porque tem gente chegando agora e às vezes a gente fala assim, arrependimento é na profundidade que pecou. E tem gente que está boiando, que fala do que eles estão falando exatamente. Então a maioria aqui já sabe, mas deixa eu explicar para você que não sabe. Nós passamos por um aborto e eu havia me arrependido. Pai, em nome de Jesus, me perdoa porque eu fiz um aborto. Amém. E a nossa celeuma, uma delas era, esse aborto está em aberto, precisamos acertar isso no mundo espiritual. Ela falando. Eu falei, Fátima, para, eu já me arrependi, acabou, e foi anos nisso daí. Até que chegou um dia que o Senhor me trouxe um entendimento, Isaías 53, 4 e 5, colocou sobre si dores e enfermidades, traspassou com a transgressão, moeu com a iniquidade. E aí Deus falou para mim assim, agora eu vou te explicar o teu pecado
os desdobramentos do teu pecado, a profundidade que você pecou. Aí você vai poder se arrepender na profundidade que você pecou, em tudo que você pecou, aí sim vai limpar o mundo espiritual. Então, o aborto. Estou aqui, Pai, me perdoa porque eu abortei em nome de Jesus. Aí Deus veio e falou assim, você fez um aborto, você é assassino, você fez um sacrifício a Moloque, você matou seu próprio filho, você interrompeu uma vida que eu tinha um projeto, você impediu de eu cumprir esse projeto na pessoa, você impediu seus pais de ter outro neto, você impediu o seu filho de ter um irmão, ele foi abaixando. Então, olha onde chegou o meu pecado. Eu tinha me arrependido aqui, mas o meu pecado estava aqui. Então, Deus precisou fazer o quê? Pecado estava aqui embaixo, arrependimento aqui. Abaixei meu arrependimento pelo entendimento, por ter entendido os desdobramentos do meu pecado. Aí eu me arrependi na profundidade que eu pequei. Aí eu fiquei livre. Aí Amém. eu tiro a legalidade da mão do adversário. Então, faça uma sondagem no teu coração de pecados que você cometeu em qualquer área da tua vida. Vê se você tem a ideia do desdobramento do pecado e vê se você se arrependeu na profundidade que você pecou. Nós oramos isso no começo. Que nós ofendemos a tua santidade, lá. Por quê? Porque nós precisamos limpar esse mundo espiritual. Ah, pastor, mas todo o tempo que eu fiz isso eu me arrependi. Então vamos dar um exemplo muito comum que arrebenta com todo mundo, masturbação, tanto para homem como para mulher. Então é um campo minadíssimo que Satanás pode estar com um monte de ilegalidade na mão dele e nós não nos arrependemos desse pecado na profundidade que nós pecamos porque nós não temos nem entendimento do que nós fizemos. Ah, pastor, eu já me arrependi. Senhor, me perdoa porque eu me masturbei por tanto tempo. Amém. Infelizmente, você não atingiu o nível que você entrou. Me perdoa porque eu me masturbei. Me perdoa porque eu fiz sexo anal. Me perdoa porque eu fiz sexo com a mulher menstruada. Me perdoa porque eu adulterei. Me perdoa porque eu fui homossexual. Porque no ato da masturbação você se relaciona com quem você quiser, da forma que você quiser, aonde você quiser. E aí entram os desdobramentos e a profundidade que você pecou. Porque Sim. se você, na masturbação, pensou no homem casado, você é uma adúltera. Você se arrependeu do adultério? Se você, na masturbação, pensou num homem, você solteiro, você fornicou, você se arrependeu desse quadro de pecado? Se você, entendeu? Então, desdobramento do pecado. Se você, na masturbação, pensou em sexo anal, você semeou em fezes, você se arrependeu disso? Você retirou a tua semente desse lugar de imundícia, que ela está falando contra a tua vida hoje e trazendo um monte de porcaria na tua vida? Ah, não, pastor, isso eu nunca pensei. Então, agora que você está conhecendo, vá até o Senhor e se arrependa na profundidade que você pecou. E tire do ambiente espiritual tudo que você produziu através da masturbação, do roubo, do aborto, da mentira, do engano. Ah, eu menti, mas é de boa. Não é de boa. Desdobramento da mentira. Faça uma sondagem. Desdobramento da coisa que você roubou. Demos um exemplo do irmão. Roubou um cavalo. Senhor, me perdoa porque eu roubei um cavalo. E aí ele veio conversar comigo assim, pastor, eu sou incomodado com isso. Eu já pedi perdão, mas eu não consigo me libertar desse negócio. Tem sempre uma... Aí Deus trouxe para ele os desdobramentos e a profundidade do pecado de ter roubado aquele cavalo. Sabe o que Deus falou com ele? Aquele cavalo era usado para puxar a carroça, que era usado para... Essa pessoa trabalhava com esse cavalo no sítio, ia com essa carroça para a cidade vender as coisas que ele produzia. Era um instrumento que trazia comida para dentro de casa. Não era um cavalo que ficava lá no pasto sem fazer nada. Não era um cavalo que era usado para hobby, era um cavalo que era usado para trabalhar e para trazer comida para a mesa dos filhos. Por isso ele não atingia a paz. Por isso ele não conseguia tirar as legalidades. Aí ele se arrependeu disso. Aí acabou. Entendeu? Então, assim, arrependimento na profundidade que pecou é isso. E desdobramento do pecado também. Que Deus te abençoe e te dê graça. Em nome Sim. de Jesus. Quantos prejuízos, não é? Então, você imagina uma mentira. Ah, isso não vai fazer mal para ninguém. Faz sim, amor. Então, às vezes, nós temos brincadeira, por exemplo, uma chocarrice, uma brincadeira. A palavra de Deus fala que você está lançando fogo, você está pegando para você fogo. Ah, então é brincadeira. Só que você já enganou aquela pessoa. É mentira, o fundamento é mentira.
E aí nós queremos, assim, achar que, nossa, mas Deus é muito rígido. Não, Deus tem uma cultura para nos livrar do mal, porque cada uma dessas coisas que fazemos são linkadas com Satanás, seus demônios. Eles não vão ficar assim, ai, que legal, eles mentiram, né? Não, mas eles vão vir contra nós. Ai, que legal, eles fizeram uma chocarrice. Eles tiraram sarro daquilo que não era para tirar sarro. E já deixa eu fazer uma parte aqui. Quando as pessoas caem, amado, não fique se ocupando de que elas caíram, elas fizeram isso, elas fizeram aquilo. Pessoas que às vezes entram em níveis profundos de estarem desviadas do Senhor, no sentido de irem para cabala, ou se enganarem, se desviarem profundamente, aí a gente fica, então, tá vendo? Querido, não tem que falar nada, tá vendo? O Senhor fala, olha, Judá, o povo de Israel, ele foi colocado num lugar onde vocês puderam ser enxertados através da queda deles. Então, não se regozijem, mas tema. Quem é que pode garantir? A senhora fala na palavra, não é aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não é isso que está escrito. Está escrito, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então, às vezes, nós estamos tão soberbecidos como Pedro, todos podem te deixar. Eu, no entanto, jamais. E aí, caiu, se esborrachou, na verdade. Então, tenhamos cuidado, venha temor. Fala, Senhor, poderia ser eu. Poderia ser eu ali, Senhor, se não é a tua graça. Da onde vem essa jactância, o Senhor fala? Então, que guardemos o nosso coração da chocarrice, do escárnio, do desprezo. Não se coloque nessa zona de risco, porque o Senhor fala, você está se rindo dele? Eu tiro a sentença dele e coloco em você. Lá em Provérbios está escrito isso, não me lembro o número, mas está lá. Amém? Outra coisa. Cuidado com isso mesmo, porque ontem eu recebi em minutos várias notícias de pessoas que estão com problemas profundíssimos e todas essas pessoas me perseguiram, me trouxeram muito prejuízo, me machucaram. E sabe o que poderia ter acontecido ali? Eu ter me alimentado daquilo. Eu poderia ter entrado no bem feito. Ah, bem feito. Não receberam mais do que plantaram. Isso é Jesus, verdade. Receberam o que plantaram, mas eu não tenho que comer isso. não tem. Se eu comer essa comida, ela me intoxica. Verdade, Jesus. E o que eu pensei, o que eu falei, que o Senhor tenha misericórdia de cada uma Nossa, dessas pessoas. nossa, Quadro de adultério, quadro de coisas horríveis. brigas. Brigas, filho batendo em mãe, e por aí vai. Tudo desviado, tudo parado. E pessoas assim que nos perseguiram demais, que falam da nossa vida até hoje, que é muito complicado na cidade. Mas sabe o que eu fiz? Falei, Senhor, misericórdia de cada um deles. Eu quase virei andarilho há pouco tempo atrás. Eu quase me suicidei há pouco tempo atrás. Eu quase entrei nos projetos de Satanás há pouco tempo atrás. Eu não sou nada, eu não tenho nada se o Senhor não me der. Então, tenha misericórdia deles, em nome de Jesus. E acabou o assunto. Amém. Porque o diabo traz um prato. Você pode comer ou não. Sim. Então, muitos líderes caem e a gente vê as pessoas fazendo camufladamente uma festinha. Ah, eu sabia. Era muita coisa, né? Nossa, falava que era aí, ó. Olha o que que deu. Cuidado. Então, o que cai por causa de uma coisa, por causa de outra. Então, mesmo que você soubesse, mesmo que o Espírito Santo tivesse trazido entendimento para você, com a boquinha fechada, você vai ser um poeta. Fica quietinha, quietinho, ora pela pessoa, pela família, porque está todo mundo sofrendo, está todo mundo arrebentado, porque agora essa pessoa que caiu, o olho dela abriu, porque o capeta catou ela, e você não pensa que ela está feliz. Ela está arrebentada. Ora por ela. Porque é o que a pastora falou, poderia ser você, poderia ser eu. Como poderia? Se for ver implantação e desonra, e um monte de coisa, como eu poderia estar sentado numa sarjeta hoje? Meu Deus. Poderia demais. E poderiam falar assim, olha, merece, mas eu não estou. Mas poderia. Pelo que eu plantei, pelo que eu fiz, o que tinha de palavras de maldição na minha vida, de decretos de autoridades espirituais, você vai ser um andarilho, poderia estar numa sarjeta hoje. Como meu filho viu uma vez um andarilho, e entrou num estado de choro, de oração pela minha vida, porque Deus mostrou para ele, é esse o projeto. Ora e repreende. Então Deus não tinha, o diabo não tinha bons projetos para mim, como não tem para ninguém. E só Deus para ter misericórdia. Então já poderia ter me matado, hoje eu poderia ser um andarilho.
eu poderia estar totalmente arrebentado. Então, não sou melhor do que ninguém, só pela misericórdia. Então, não julgue, não acuse, não coma, não faça festa, não tripudie, não se alegre, não fala lá, tá vendo? Eu sempre falei, fica com a boca fechada, em nome de Jesus. Só ora. Amém? E não é tão interessante? Quantos aqui são do seu coração? Você tem admiração por Davi? Talvez tenha pessoas aqui que falam, eu queria ser como Davi, não é? Eu queria ser como Davi. Agora, por que temos admiração com Davi? Porque temos algo assim de, meu Deus, Davi. Mas ele foi adúltero, assassino, um péssimo pai de família, um homem cheio de cobiça no coração. E por que relevamos Davi? Sabe por quê? Porque ele não está no nosso tempo competindo conosco, entre aspas. É por isso que nós relevamos Davi tantas e tantas vezes. Porque quem haveria de dar uma nova oportunidade para Davi abrir um culto para falar o Salmo 51 no meio de todo o povo? Porque foi isso que ele fez. Ele foi lá na tribuna da sua igreja, da sua congregação local, para confessar o seu pecado diante do Senhor. Pequei contra ti somente pequei. E fiz o que era mal diante dos teus olhos, de maneira que tu serás sido por justo quando me julgares, e puro quando falares ao meu respeito. Quem daria essa oportunidade para ele? Então, amados, eu não estou falando de recorrência de pecados, pecados recorrentes, pessoas que não vão se endireitar, mas mesmo assim, precisamos ter misericórdia e não nos apresentarmos diante de Deus como julgadores, os legisladores. E o Senhor fala, quem é você que julga o teu irmão? Deus é poderoso para o levantar. Então, amados, guarde o teu coração. Vamos guardar o nosso coração de apontar dedos, de fazer coisas que o Senhor não nos deu autorização, nem autoridade para fazer. É uma autoridade totalmente desautorizada. Não tem legalidade nenhuma julgar os nossos irmãos. Quando o Senhor falou, não te ensoberbeças, mas tema, porque o adversário ele peleja contra nós, muito terrivelmente. Amados, Não pode acabar. amados, e agora, para só complementar aquela parte do cotonete, que nós estávamos falando, do espírito de miséria que vem para pegar a mente da gente e nos manter nesses lugares abismais de ausência de suficiência, Deus, ele trouxe, qual é o fundamento que legitima isso? Sabe qual é? Maldito é o homem que confia no homem, pois não verá quando vier o bem. Vem o espírito de cegueira, que não permite que a gente veja que o bem chegou. Ele não permite ver que a gente já mudou de território, como o Senhor fala lá em Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço o seu apoio e aparta o seu coração do Senhor. Ele estará num lugar desértico, ele estará num lugar solitário. Ele não verá quando vem o bem. Olha que coisa terrível. Mas o homem que coloca a sua confiança no Senhor, ele estará com as suas raízes bem aprofundadas no ribeiro das águas. E ele será como uma folha que nunca murcha, mesmo em tempo de seca. Ou seja, ele vai perceber, está tudo deserto, mas eu estou verde na presença do Senhor, eu estou fresco, eu estou novo na presença de Deus. Então, amados, perceba que o fundamento do cotonete na minha mente é a confiança que eu tive no homem, que nunca falhou, que sempre falou, nunca conseguiu trazer suficiência para dentro de casa, ainda que comprasse muitas coisas, mas houve um tempo que me marcou de uma maneira tão terrível, por minha culpa também, porque eu também tenho a minha profissão, eu também sou formada, eu poderia ter feito alguma coisa diferente daquilo, mas estávamos debaixo de uma regência maligna e não conseguimos sacudir aquilo que estava de pó maligno sobre as nossas vidas. Mas aprove ao Senhor nos libertar agora, para justamente podermos denunciar que esse tipo de mentalidade vem daquela época em que passamos escassez e a miséria quer nos segurar nesse lugar. Mas haja um rompimento desses abismos de miséria, desses lugares onde a suficiência nunca chega para nós. Deus é suficiente, Jesus é suficiente, e que a nossa mentalidade seja totalmente agora transformada, em nome de Jesus, na renovação dela, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, no fogo mesmo do Espírito Santo, que venha sobre nós para queimar as escrituras malignas que nos levam para esses lugares de escassez, em nome de Jesus. E toda vez que confiamos no homem e no esquema armado
por aquilo que é a nossa humanidade caída, venha cair por terra e possamos confiar no Senhor e fazer do braço dele o nosso apoio, em nome de Jesus. Amém? Terminei. Na parte de Davi, uma outra coisa que faz com que nós muitas vezes nem lembremos dos pecados de Davi são os seus grandes feitos. Então, cuidado com pessoas que estão ao teu redor com grandes feitos, mas que estão em pecado. E você vai precisar levar em conta isso. Porque às vezes você, mas ora tanto, mas olha como prega, mas olha isso. E a gente fica preso nos grandes feitos. E ficamos debaixo de uma regência de um pecado que nós já sabemos que a pessoa está, a liderança está, e não conseguimos sair dali, porque ficamos encantados com os grandes feitos. Então, cuidado com isso. Liderança que apresentam grandes feitos, mas você sabe que estão em pecado, cuidado, porque você está sendo contaminada e contaminado. Amém? A respeito do cotonete, para a gente encerrar, que já são 8h41, hoje a gente está meio tranquilão, que o homem não vai entrar, mas aí o que acontece? Eu posso ser um cotonete. Se a minha esposa não fizer a leitura exata do que está acontecendo, ela pode querer usar só um pouquinho da minha vida e falar assim, deixa que vai que falta. Ela pode ser um cotonete para mim. Deixa porque vai que falta. Então, a gente tem que ficar atento. Se Deus está mudando quem está ao teu lado, você vai precisar confiar que Deus mudou e que Ele vai prover e você usar. Amém. E você desfrutar. Me usa, princesa. Amém. Entendeu? Então, é assim, não tem jeito. Você vai ter que ter fé para acessar o seu cotonete novo. Falar, Aleluia. não, essa caixa aqui Deus vai encher. Amém. Amém? Porque as feridas, irmãos, as marcas, as frustrações, as dores, as pancadas que a gente levou, é complicado. Aí Aleluia. você fala, vai que eu vou, e me machuca de novo. Vai que eu vou, e dá pau de novo. Mas, e agora? Nós vamos continuar na miséria daquilo que nós oramos para mudar. Agora mudou e a gente não desfruta. É a mesma coisa do cotonete. Continua na escassez. Continua na escassez. Orou por um marido que agora tem, mas não consegue desfrutar na totalidade, está com medo. Ok? E no processo de um casal que um está tentando e o outro não está nem aí, como que funciona? Tem que a recomendação básica é a parte lúcida sofre o dano. Continua orando, buscando. Quem está Plantando. cantando, quem está na luz, quem muito é dado, muito é exigido. Quem está na luz vai ter a responsabilidade de tocar o barco. Quem é a coluna é que sustenta o negócio em pé. Então, aí vai ser uma parte da decisão. Ah, eu tô vendo tudo, meu marido não vê nada. Então, você é responsável. Ah, eu tô vendo tudo, minha mulher parece que tá. Então, você é responsável. Que é o que a minha esposa escutava da foto. Ah, é porque tá. Irmã, pastora, quem que é a lúcida? Toca o barco aí. Entendeu? Não tem o que fazer. 10 segundos de conversa. É a É, lúcida. quem é a lúcida? Vai embora, toca o barco. É. Quem está enxergando? Ele já está cego, irmão. Você vai esperar o quê do cego? Que ele atravessa, que ele ajude você a atravessar a rua? Nós estamos esperando que o cego ajude a gente a atravessar a rua. E a gente está enxergando. Vai ser atropelado os dois. Tem jeito. É incoerência. Não tem como dar certo isso daí. Só que a gente acha injusto ficar atravessando tanto, ajudando tanto o cego a atravessar a rua. Pastor, eu estou cansado de ajudar a atravessar a rua. Então fala para aí, a hora que vier o carro e mata. Chega na rua ali e fala, pode ir, amor. Aí faz um velório depois. Só que vai ficar na tua conta. Se você tiver afim, tiver coragem. Então nós vamos ter que segurar a onda, irmão. Infelizmente, não tem o que fazer. Ou felizmente, se Deus te deu essa graça, se Deus tem nos dado essa graça agora. Ontem minha irmã falou assim para mim, essa semana, ou não sei se ela falou essa semana, falou negócio de puxar a orelha, né? Falei, irmã, a minha tá até comprida.
Que Deus me pegou esses dias atrás aí para puxar minha orelha tá até comprida. Eu já tenho um trauma porque uma é diferente da outra, né? Isso. A barba me ajuda, porque essa aqui, ó, ela é aberta, essa aqui é fechada. Então, quando eu comecei a filmar, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou fazer isso aqui nunca mais. Porque fica esse negócio, eu já sou traumatizado. E aí Deus começou a puxar, agora eu nem sei, eu nem tô ligando mais também. Mas a orelha tá até comprida. Pensa num Deus que puxou minha orelha. Vai, Ele vai puxar. mexe. Quem é muito é dado, muito é exigido. Se vira, boa sorte, Deus te abençoe e vamos embora. Amém? Da minha parte é isso. A pastora vai encerrar, vai orar. Segunda-feira, 7h30, normal. Ore por nós, nós vamos estar em Brodowski amanhã e domingo. Quem precisar de atendimento, nos procure. Quem quiser conversar alguma coisa, WhatsApp. Culto às 19 horas, domingo, com ceia. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus Respaldo abençoe. para tudo isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. A ninguém mais conheçamos, segundo a carne. Segundo o leão domadinho, sabe? Mas do coração e polvorosa. Deixa o Espírito Santo matar esse leão vingativo aí, esse leão competidor, esse leão desanimado, esse leão que julga segundo a carne, porque havia um sangue sobre ele. Ah, pastora, mas no meu esposo não tem, não. Mas pode ter. A ninguém conheçais segundo a carne. Tenha expectativa no que Deus faz. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Papai, muito obrigada, porque eu creio que muitas coisas foram rompidas hoje no reino do Espírito. Mentalidades hoje, ó Pai querido, foram renovadas e haverá transformação, Senhor. E nós conheceremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Obrigada, Cordeiro Santo. Obrigada, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque tu estás trabalhando em nós, através de nós e no meio do teu povo. Obrigada, porque tu és um candeeiro, Senhor, no nosso meio, para iluminar verdadeiramente todas as propostas que o pão da presença está trazendo para nós. Muito obrigada, porque tu és vivo, tu és real. Tu não és místico nem filosófico, Senhor. Tu és um Deus de realidade, aos quais podemos nos assentar e comer para sermos fortes todos os dias da nossa vida. Muito obrigada, doce Espírito. Obrigada, palavra viva, verbo vivo. Obrigada, Pai de amor. Obrigada por essa paciência. Obrigada porque tu és incansável. Tu és Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, amados. Irmãos, vamos lá. Essa parte da orelha, ela é muito séria, é sério isso aí, a gente brinca, mas é sério. Quando eu comecei os primeiros vídeos, eu falei, cara, não vou dar conta. Porque tinha a careca, tinha a orelha, tinha não, tem a orelha, tem a careca, tem o nariz, tem um monte de coisa que você fala, cara, não é isso aqui, eu não nasci para isso. Isso aqui é pro Brad Pitt, pro os caras aí que nasceram com esse negócio, isso aqui não é para mim. Só que o que acontece? Se eu tivesse parado por causa do que está por fora, eu não teria colocado para funcionar o que está por dentro. O pessoal falando, cara, esquece a orelha, esquece o nariz, esquece careca. Não é disso que vão se alimentar. Coloca para funcionar o que está por dentro. Entendeu? Então não deixe de funcionar por aquilo que você está vendo, que vai trazer cura, que vai fazer você avançar, o que está dentro de você. Ah, pastor, mas é tão pouquinho recurso. Põe para funcionar. Pastor, mas eu sou feia. Põe para funcionar. Ah, mas a minha voz é ruim. Põe para funcionar. Mas eu tenho pouco. Põe para funcionar. É o que está por dentro. É o que Deus está fazendo, não é o que você está fazendo. Não é minha voz de radialista. Não é minha voz de... Se pessoa, se eu tivesse a cara do Brad Pitt com a voz do Cid Moreira, rapaz do céu. E não tivesse nada por dentro, não tinha ninguém aqui. Verdade. Sabe por quê? O Brad Pitt você vê no cinema e o Cid Moreira, para Dirce, para Margarida e para Fátima, elas assistiam no Jornal Nacional. Entendeu? Que faz tempo que ele saiu. Então, não tem. Eu não preciso da voz do Cid Moreira, eu não preciso da cara do Brad Pitt, embora o Brad Pitt seja muito bonito. E a voz do Cid Moreira muito agradável, a melhor para o meu tímpano. Só que é com essa voz, com essa cara, com esse nariz, com essa orelha, com esse cabelo, sem cabelo, que eu vou ter que fazer. E você vai ter que se encarar.
Literalmente. Eu tive que me encarar, falar, cara, é isso aqui. E fazer, vai fazer. Esquece você. Não é você, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com postura. Às vezes o Mateus, ele me atropela, pai, você precisa ter mais postura, você precisa ter mais não sei o quê. Entendeu? Eu entendo que ele quer me ajudar. Aí eu fico coisado aqui, eu venho aqui, eu fico parado e dá uns tremelique. E eu sei que isso aí tudo, esteticamente, para vender, para comercializar, para dar like, Tá dando problema no para dar, microfone. para dar não sei o quê, eu teria que ter uma outra postura, vir com uma outra roupa, tá com uma barba mais bem aparada, sem boné. Mas, gente, Não é o like. não é isso que eu tô atrás. Então esquece esse negócio. Esquece isso daí. Só flua naquilo que você tem. Feia, bonita, com voz, sem voz, com dinheiro, sem dinheiro. Só vai, Amém. se Deus te mandar. Amém? Amém. Deus abençoe, glória a Deus, shalom. Até domingo no culto, Amém. Santa Ceia e segunda-feira, 7h30, em nome de Jesus. Valeu, Amém. abraço. Shalom, Shalom. shalom.